Sejam bem-vindos ao MUARC, o Museu de Arqueologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O museu tem como meta principal investigar como, quando e de onde vieram os primeiros seres humanos neste estado e o modo de vida dessas sociedades que habitaram o território estadual antes da chegada dos colonizadores ibéricos no século XVI. Mas, antes que vocês comecem a visita, devemos chamar a atenção para 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é que a arqueologia, ao contrário do que se poderia pensar, não estuda os dinossauros. A ciência que estuda os dinossauros chama-se paleontologia. Sabe aquela imagem muito difundida de uma pessoa com uma aparência grotesca, empunhando uma clava e enfrentando um temível dinossauro? Esqueçam, isso é pura ficção científica. Os dinossauros se extinguiram muitos milhões de anos antes que os primeiros seres humanos dessem seus primeiros passos sobre a Terra. Para vocês terem uma noção aproximada do quanto a origem da humanidade é um episódio bem recente no tempo geológico da Terra, imaginem que se toda a história do nosso planeta, que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, fosse resumida nas 24 horas de um dia, a existência dos dinossauros teria ocorrido por volta das 22 horas e 56 minutos. Nós, os seres humanos, teríamos iniciado a povoar a Terra somente nos últimos segundos desse mesmo dia. Vocês devem estar se perguntando, mas o que a arqueologia estuda então? Bem, aí passamos para o segundo ponto. A arqueologia dedica-se, sobretudo, ao estudo das culturas humanas do passado, muitas delas já desaparecidas. Para isso, são analisados diversos vestígios arqueológicos deixados pelos povos antigos. Aqui no estado, os principais objetos que fornecem a chave para descobrir os segredos do passado longínquo deste território são os artefatos de pedra lascada, como as pontas de projéteis e os machados de pedra, as pinturas rupestres, os cacos de antigos potes de cerâmica, os restos de carvões de fogueiras e, raramente, alguns esqueletos. Tá ficando tudo muito complicado? Tente imaginar que vocês fizeram uma viagem e voltaram 13 mil anos no tempo, época aproximada quando já teriam chegado os primeiros seres humanos em Mato Grosso do Sul. Vocês fariam parte dessa sociedade. Ainda não conheceriam a agricultura e nem a domesticação de animais. Formariam grupos pequenos, com aproximadamente 30 pessoas. Viveriam da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e sementes. Imaginem que vocês acabaram de caçar uma presa e não vem a hora de saciar a fome e repousar após um difícil dia de caça. Que lugar vocês escolheriam para habitar junto com seu pequeno grupo social? Muito provavelmente, se vocês vivessem naquela época, escolheriam um abrigo sob rocha, ou fariam um acampamento na margem de um rio, com água fresquinha, exatamente como faziam os grupos humanos de caçadores-coletores que viveram naquele período neste território. Tais grupos eram nômades e de tempos em tempos se deslocavam por longas distâncias em busca dos recursos naturais necessários à própria sobrevivência. Mesmo assim, deixaram diferentes vestígios que atestam a sua passagem por esses lugares. Esses lugares hoje são chamados sítios arqueológicos. Assim, para encontrar os lugares onde viveram os caçadores-coletores ou outros povos, como algumas sociedades indígenas já desaparecidas, as pessoas que se dedicam às pesquisas arqueológicas procuram principalmente por vestígios, como carvões de antigas fogueiras, ferramentas de pedra, como machados ou projéteis, cacos de cerâmica, etc., em lugares favoráveis à habitação, como os abrigos sob rocha, localizados em áreas seguras contra risco de inundação nas margens de rios e lagoas. O terceiro ponto fundamental é: não existem documentos escritos que atestem e descrevam os acontecimentos para que a ciência arqueológica possa reconstruir o passado remoto da humanidade. Mas ainda assim, a arqueologia trabalha com dados concretos. Por isso, os restos materiais das culturas humanas antigas são peças fundamentais para reconstruir esse quebra-cabeça. Mas nem sempre é fácil encontrá-los. Os restos de ferramentas de pedra, potes de cerâmica e carvões, entre outros vestígios deixados pelos povos caçadores-coletores e grupos indígenas que habitaram o território estadual, acabaram sendo enterrados por folhas, terra, etc., ao longo do tempo.
Após uma avaliação da profundidade em que esses carvões e cerâmicas foram encontrados, juntamente com a datação desses vestígios em laboratórios especializados, sabe-se há quanto tempo aquela sociedade ali viveu. Aqui no estado, a datação mais antiga é do final da Era do Gelo, há 12.600 anos, período que se caracteriza pela existência da megafauna, ou seja, nessa época passeavam pelas paisagens deste território grandes mamíferos, como por exemplo a preguiça gigante e o tigre dente de sabre. Mas vocês podem se perguntar depois que sair dessa visita, por que não viram nenhum esqueleto na exposição? Cadê os restos humanos das antigas sociedades de caçadores-coletores e dos grupos indígenas que viveram aqui? Será que seus corpos foram transformados em múmias, como os faraós do Antigo Egito? Ou foram enterrados em algum outro tipo de ritual funerário? A resposta é simples. O material orgânico se decompõe rapidamente nos solos de Mato Grosso do Sul, que, em geral, não são propícios à conservação desse tipo de material. Lógico que há algumas exceções, como os solos de Bonito, ricos em calcário. Então, o desaparecimento dos esqueletos acontece em poucos anos. De posse dessas noções, ficará mais estimulante conhecer a nossa exposição científica, cujo objetivo é preservar e divulgar o passado arqueológico do território de Mato Grosso do Sul. O MUARC deseja a vocês uma proveitosa visita!